Voltamos aqui então para Marcos 11, versos 12, 14 e também o 20, que diz assim: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram aquilo. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Amém, amados? Amém. Queridos, eu queria, antes de continuar aqui, contar um testemunho de um amigo meu. Um amigo que ele teve na sua juventude problemas com vícios com drogas. E ele foi para uma comunidade terapêutica também. Na época se chamava essa comunidade terapêutica SEMAT, uma comunidade terapêutica da Metodista, Igreja Metodista. Hoje essa comunidade não existe mais, mas ali, enquanto ela existiu, ela resgatou muitas vidas. E este meu amigo chamado Maxwell foi uma delas. Lá que ele encontrou Jesus, e foi lá que ele foi liberto desta mazela chamada drogas. Mas, amados, nessa jornada dele com Jesus, ele tinha uma sequela do uso das drogas, que o deixava muito constrangido. O seu nariz sempre ficava escorrendo. Sabe aquela pessoa que quando gripa fica com a coriza? O seu nariz, mesmo ele não estando gripado, sempre tinha aquela coriza. Cocaína prejudicou ali, né, as suas vias nasais ali, e sempre ele estava com suas narinas escorrendo. A gente chegou um tempo que nós trabalhamos juntos, e algumas vezes nós íamos para almoçar, e lá no restaurante eu tinha que dar um toque nele, que estava lá aquela coriza de todo tamanho escorrendo já pela boca já. Ô irmãozão, meu amigo, né? Amigo avisa, né? Amigo alerta aí dessa situação ali. E ele todo constrangido lá, limpava e tal. E aí, uma certa vez, numa das galerias de Juiz de Fora, eu e ele caminhando, voltando do almoço, indo para o trabalho, nós encontramos com um grupo de pessoas conhecidos dele, né? E ele todo feliz de rever essas pessoas e tudo mais, mas ele não sabia, ele não sentiu, mas estava aquela coriza ali descendo, e ali não teve como eu avisar naquele momento, né? Eu acho que ia ser pior se eu o alertasse ali na frente daquelas pessoas. E ele conversa, abraça e tudo, e a gente foi embora. Eu, irmãozão, falei com ele: você está conversando lá, não teve jeito de te avisar, você está com essa coriza aí descendo. E ele, já chateado, ele falou assim: Deus tem misericórdia de mim, eu sei que isso é o preço que eu estou pagando do tempo que eu usei drogas, mas Deus tem misericórdia de mim, que isso acabe, que eu passo muita vergonha com isso. Até quando? Eu falei assim: irmãozão, deixa eu te falar um negócio. Deus me deu um estalo assim, para dar um conselho a ele profético. Olha, na minha igreja, e ele já frequentando a Metodista, né? E eu da Casa da Bênção, eu falei assim: olha, na minha igreja a gente acredita na unção do Senhor, e a gente faz muito ato profético com azeite. Algumas pessoas tomam, outras pessoas colocam na cabeça, outras pessoas colocam na palma da mão, outras pessoas levam um azeite que foi consagrado ao Senhor e faz o ato profético com aquele azeite, com fé, ungir as portas, as janelas das suas casas. Outras vezes nós ungimos as roupas das pessoas, e fizemos isso aqui na nossa cruzada de milagres. Amém, amados? Amém. Crendo realmente que não é pelo azeite, mas pela fé, crendo que é a unção, é no mundo espiritual que Deus age. Eu falei: faz o seguinte, amado, se não tiver lá na sua igreja, eu vou trazer para você um azeite. Pega esse azeite, passa aí na sua urina, urina é coisa esquisita, é na urina, passa o azeite na narina,
né, na parte interna do seu nariz aí, e em nome de Jesus, creia que você vai ser curado dessa coriza. Jesus te curou, te libertou das drogas. Creia na unção dele para tirar essa vergonha de você, para tirar essa sequela das drogas da sua vida. E ele me ouviu atentamente e não pensou duas vezes. Ele quis, porque ele estava desesperado para isso acontecer. E assim ele fez. Amados, a honra e glória do Senhor, foi imediato que ele falou. Nunca mais o nariz dele desceu coriza. Foi um ato de fé que eu tive de falar isso para ele, e um ato de fé que ele teve de fazer isso, de obedecer isso. E Deus o curou. E nessas nossas conversas, ele contando que já passou muita vergonha por causa das drogas. Sem Jesus a gente passa vergonha mesmo. Ele já falou que, né, já ficou mijado na rua, né, que tem tantas outras. Mas tem uma aqui que ele falou assim: olha, eu comecei com as drogas desde pequeno. Lá no meu colégio, né, tinha uns colegas lá que me levaram para este mundo e eu entrei nesta onda. E lá na escola mesmo, eu fumei maconha. Aí ele falou que tinha lá 10, 11, 12 anos, ele não lembra, mas naquela época, ele falou que houve uma ocasião que teve um teatro na escola, e teve os ensaios, né, para esse teatro, e ele foi chamado para ser a árvore. Te lembra disso, Aurora? Não, né? Você vai lembrar. Tem 10 anos já isso. 10? 10. Foi em janeiro de 2012. É porque eu já ministrei essa palavra, não lembrava com detalhes, há 10 anos atrás, em janeiro de 2012. Mas Deus me levou a ministrar novamente isso hoje, e você vai entender mais no final. Mas enfim, esse jovem foi chamado para fazer o papel de árvore no teatro. Ele tinha que vestir uma roupa de árvore, né? Ali o corpo dele era o tronco da árvore, e ele tinha ali uma coisa que pendurava na cabeça dele, no ombro dele, né? Assim, que eram os galhos, as folhas, né? E a fala dele era assim muito grande. A fala dele era assim espetacular. A fala dele era marcante. E essa fala que nós vamos repetir aqui vai marcar esse culto hoje, amém? Amém. Porque ele tinha que chegar na frente das pessoas assim, vestido de árvore, bater as palmas. Árvore! Essa era a fala dele, amados. Complexa, difícil, marcante. Então você vai me ajudar, porque isso vai marcar a sua vida essa manhã. Repita comigo, batendo palmas. Árvore! Essa fala espetacular que ele fez no teatro marcou a vida dele. E ali ele já noiado, né, com a maconha fazendo a cabeça dele, foi embora para casa depois da escola. E ele disse que foi para a rua fora, decorando a fala. Árvore! E foi embora para casa, todo mundo olhando. A árvore pela rua fora. Olha que mais, pode imaginar um garoto de 12, 10, 12, 13 anos. E ele chegou na frente de casa e diz, ele me contando, é um testemunho, né, gente? Aí ele chega perto de casa e diz: mãe, sou ator, olha só que eu vou falar no teatro. Aí a mãe dele parece assim: que isso, menino, que você está gritando aí? A árvore! Olha o que as drogas fazem. A árvore. Amados, mas nessa ministração eu me lembrei, né, e quis usar essa ilustração, dando esse testemunho, porque sempre gostei de colocar nas minhas ministrações um título. E o título qualquer? Ficou feio, gente. Tem que ter um jeito. É completo. Qual que é o título dessa ministração? Mas o título também tem um subtítulo.
O subtítulo é: que tipo de árvore você é? Uma árvore frutífera ou uma árvore amaldiçoada? Amados, nós estamos aqui no texto bíblico falando de uma figueira. E eu tive o prazer da minha infância de ter uma casa, morar a parte principal da minha infância, uma casa que tinha quintal, e lá tinha uma figueira. E lá eu tive alegria, amados. Quantos aqui já viram uma figueira ao vivo? Vai, poucos. Eu tinha na minha casa uma árvore de ameixa, mas aquelas ameixas que você compra no mercado, aquelas que falam que é japonesa, não. Aquelas ameixinhas amarelinhas, sei lá. Aqui em Juiz de Fora você não vê mais disso, amados. Lá tinha goiabeira, tinha da branca e tinha da vermelha. Da branca era mais perigosa, porque você mordia nela, já comia com umas larvazinhas, tudo, nem via, mas era boa. Lá tinha também pessegueira, que chama? Não sei, pé de pêssego. Tinha também. Tinha um negócio que muitos aqui nunca comeram, que é caqui. Quem já comeu caqui aqui? Quem já comeu caqui verde? Ficou com a língua marcando, né? Com a língua pegando, né? Com aquela camada grossa na língua, né? Igual língua de boi, não foi? Não pode, gente. Avisando aí, não pode comer caqui verde. Tem que ser bem madurinho. Mas lá só não tinha, acredite, abacate, mas tinha um pé gigante de manga rosa, aquelas criadas. E a minha infância era subir nessas árvores, brincar nessas árvores, espaçonave. Eu viajava na minha vida. Você também, né, Fê? Já caiu na árvore também, né? Eu era esperto, não era bobo você não. Eu não caía das árvores, não. Eu subia. Aí minha mãe olhava assim: menina, vai cair daí. Aí eu dava com as penduradas. Não, mãe. Lá no alto do pé de ameixa, né? O galho é mais fino. E aí eu brincava lá. Oi, meu irmão. As crianças não sabem o que é isso, infelizmente. Um sonho meu é de ter uma casa que tereis um quintal para os meus netos. Meu filho já está crescendo, aí não vai interessar por isso mais não. Mas, amados, você que não conhece um pé de figo, pediu o pessoal do multimídia, coloca um pé de figo para mim. Esse é um pé frondoso. Eu escolhi para colocar um pé de figo criado, uma figueira arrumada, tá vendo? Ó, bem frondosa mesmo, muitas folhas, tá vendo? Mas a lá de casa era bem menor que essa aí, né? Mas essa aí tá bonitona. E para quem não conhece o fruto, né, que é o figo, mostra para nós o figo aí, irmão. Ah lá, ó, bem madurinho. E é até esquisito, porque muita gente não conhece o figo. Mas esse aí é o figo, ó. E eles apresentam o figo. Ah, Jesus queria comer o figo e não tinha figo. Aqui no Brasil a gente não tem muito costume de comer o figo assim, maduro, no pé, né? Pelo menos aqui em Minas Gerais, que eu saiba, não. Mas fazemos em Minas Gerais um doce de figo verde. Coloca aí, meu querido. Ah, isso aí, meu querido, com um pedação de queijo é bom demais. O figo em caldas. Já estou sentindo que alguém vai ali na feira achar um figo desse e vai trazer para mim no fim do culto. Estou recebendo essa revelação aqui. Deixa, Deus, fala mesmo. Ninguém falou aí, fala, Deus, né? Mas ali, pode voltar para a árvore. Aí eu descobri, amados, que aqui no Brasil os figos são mais exportados e tem mais valor lá na Europa do que propriamente aqui no Brasil. Principalmente que foi se perdendo essa cultura de fazer os doces de figo. É raro você encontrar isso aí e chega a ser até caro. Hoje é tudo muito industrializado as coisas, né? Mas, amados, nós temos aí, eu quis ilustrar para você entender quando Jesus andando no deserto e encontrou uma árvore frondosa dessa ali. Ele estava com fome. E assim, quando nós olhamos para aquele doce de figo, deu vontade de comer, mesmo você que não está com fome, que você tomou um café da manhã caprichado, deu vontade de comer, né, amados? Mas vamos aqui à ministração. Há pessoas na igreja, amados, que são como esta árvore. A
ali nós estamos vendo que ela está bonita, mas não tem frutos, só tem aparência. Mas a Bíblia diz aqui, o texto que nós lemos, diz que não era tempo de dar frutos, mas mesmo assim Jesus foi até aquela árvore e amaldiçoou aquela árvore. Se você não medita na palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, você acha muito estranho essa passagem. Porque Jesus amaldiçoou? Jesus é aquele que abençoa. Porque Jesus amaldiçoou ao ponto de no outro dia aquela árvore estar seca desde a raiz? Se não era tempo dela dar fruto. Mas Jesus, Ele vai até você também. E muitas vezes Ele vai até você com uma necessidade. E nós precisamos aprender a atender às necessidades de Jesus. É estranho dizer que Jesus tem necessidades, mas essa passagem bíblica, ela tem algo muito sobrenatural, muito além daquilo que é natural, de simplesmente alguém ter fome e não ter um fruto para saciar a sua necessidade. Aqui traz uma revelação espiritual, uma realidade para nós, discípulos, seguidores de Jesus, e Jesus ali, com aquela situação, Ele também deu um ensinamento para aqueles discípulos. Mas Jesus então tem necessidades. Quais seriam essas necessidades? Com que podemos atender a Jesus? Nós acabamos de aprender que uma das necessidades que Jesus, quando vem até nós, apresenta, é com a sua casa, é com a sua obra. Necessidades na área financeira. E nós aprendemos como devemos atender especificamente a essa necessidade com a obra de Deus, com o reino de Deus. Mas veja, certamente Jesus não procura em nós, não espera só encontrar em nós atendê-lo nas necessidades financeiras. Há mais. Veja, a figueira tem um propósito. O propósito da figueira é gerar um fruto chamado figo. Nós, seres humanos, nós, discípulos de Jesus, nós também temos desígnios nas nossas vidas. Ou seja, nós temos propósitos de Deus em nossas vidas. E nisso nós mostramos os nossos frutos. Recebemos a promessa para 2023 que cresceremos, e cresceremos como árvore. E mesmo que coloquem ao nosso redor muros para tentar nos tampar, nós cresceremos, vamos expandir o nosso crescimento com os nossos galhos e vamos levar além desses muros os nossos frutos. Amém. Muitos ouviram isso, essa palavra profética para 2023, para a nossa igreja, mas ainda não tiveram entendimento real do que isso significa. O que significa crescer como árvore? E é nessa palavra que, quando o pastor estava nos ministrando, eu lembrei dessa ministração de 10 anos atrás, e aquilo começou a arder no meu coração, e eu voltei nessa oportunidade de ministrar novamente, dar continuidade a essa palavra profética e ser usado por Deus nessa manhã para falar novamente sobre isso. Porque é uma promessa muito forte, que esse ano, apesar de haver e haverá, amados, não duvide, contra-ataques, o inimigo se levantará querendo nos impedir de crescermos na nossa vida, em todas as áreas e também na ministerial. Apesar que é a vontade de Deus que a gente cresça e cresça em tudo, nós precisamos tomar a promessa que, apesar do inimigo vir com retaliações, o inimigo vir com estratégias como essa, de levantar muros ao nosso redor,
nós vamos crescer e vamos frutificar neste ano. Amém? Amém. Mas que frutos serão estes? Muitos ainda não sabem. Talvez a maioria. Certamente, amados, o seu fruto não é figo. Porque você não é uma figueira. Você é um ser humano. E como ser humano, você deve frutificar de forma relacionada a isso. Um ser humano, por exemplo, pode ser um pai, um ser humano pode ser uma mãe, um ser humano pode ser um filho, um ser humano pode ser um marido, uma esposa, um amigo. E os nossos frutos serão relacionados nesta área. Veja bem, qual é o fruto que um pai deve gerar para os filhos? Um pai, ele tem que ser provedor dos filhos, das necessidades do filho, cuidar, né, para que ele não passe fome, para que quando ele adoecer, ele tenha um atendimento necessário, médico, no caso, medicamentos. Tem que ter o cuidado, tem que ter o carinho, tem que saber dizer não na educação, saber falar sim no momento certo, tem que prover para ele a escola, o material escolar, tem que prover para ele um certo nível de conforto, tem que ser presente. Falta isso muito para os filhos, a presença do seu pai na sua vida, o aconselhando, sendo um modelo, sendo exemplo. De tal forma a mãe e o marido e a esposa com o seu cônjuge, quais são os frutos que eles devem gerar como ser humano nesta área? O marido, ele deve ser o protetor, o promotor, aquele que vai prover as necessidades da sua esposa, todas elas. A Bíblia diz que o marido tem que ser como Cristo foi para a igreja, ao ser capaz de dar sua própria vida pela esposa. Amém. E às vezes falta isso para os maridos, não frutificam desta maneira. A esposa tem que ser aquela que é auxiliadora, aquela que intercede, aquela que mostra para o marido aquilo que o marido não consegue enxergar. E tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui, que um casal, né, um cônjuge deve fazer e frutificar na vida um do outro. Um amigo, o que um amigo frutifica? Um amigo, ele sempre precisa, quando ele frutifica na vida do seu parceiro, o amigo, ele está presente, celebrando as suas conquistas. E no momento que ele está triste, no momento que ele está mal, no momento de aflição, ele está ali, mesmo que ele não possa, o que ele falar não vai adiantar muita coisa, mas a dor é tão grande, mas ele está presente junto com o amigo. Mas às vezes o amigo precisa de uma palavra de alerta, de conselho, e um amigo lhe frutifica isso na vida dele. Esses são alguns exemplos aqui de como que nós devemos frutificar, assim que nós damos fruto, porque nós somos seres humanos, não somos uma árvore, não somos uma figueira, e nós não vamos dar figos. Mas, amados, se tratando de cristãos que nós somos, então isso vai mais além, porque nós temos propósitos. Eu disse aqui, nós temos desígnios em nossas vidas. E há, infelizmente, uma falha muito grande no meio da igreja, que não sabe qual é o propósito na vida delas. Qual é o propósito de Deus na vida dela. Se eu pedir para você perguntar para a pessoa que está ao seu lado, qual é o propósito de Deus na sua vida? Eu não vou fazer isso, porque eu sei que você não vai saber responder. Pelo menos a maioria. E como que nós vamos continuar nossa jornada de cristão sem
saber os propósitos. Se nós não sabemos o propósito, nós não vamos frutificar aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que esses propósitos em nossas vidas sejam realizados. Ou seja, o Senhor espera que a gente venha frutificar como um cristão que nós somos. Existe uma forma de você entender o propósito nos textos bíblicos, de você entender resumidamente quais são os propósitos de Deus na vida de cada cristão. Abra a sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22, capítulo 22, né, versículo 37 ao 40. Então, amados, como cristão nós temos mandamentos e uma missão para cumprir. O que nós temos? Mandamentos e uma missão para cumprir. Aqui, nesse texto contém, amados, nada mais, nada menos que o grande mandamento do Senhor. Que diz? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E em segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses mandamentos. Vamos continuar então? Mandamentos e agora missão. Mateus 28. Segue o mesmo livro, pula aí para o capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amados, aqui nós encontramos então o propósito de Deus para as nossas vidas. É um resumo de tantos outros textos que vão falar a mesma coisa, mas aqui se resume nisso. Quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o coração, aqui nós encontramos o propósito da adoração. Quando diz para amar o seu próximo como a ti mesmo, aqui nós encontramos o propósito do servir, do propósito de você ser um servo das pessoas, porque a palavra de Deus em outros textos, né, acrescenta nisso: suportai-vos uns aos outros, é dar suporte às outras pessoas, ou seja, atender às necessidades das outras pessoas. Fazer isso como você faz para você mesmo. E o Senhor aqui equivale, né, é parecido com o primeiro mandamento. Aí entramos então para a grande comissão em Mateus 28. Ide pelo mundo e fazei discípulos, ensinando-os a serem seguidores de Cristo. Isso significa evangelismo. Anunciar. Como que nós vamos para o mundo se nós não evangelizamos as pessoas que estão ao nosso redor? Nossos colegas de trabalho, patrão, funcionário, dentro de casa, os nossos familiares, os nossos colegas de faculdade. Em falar em colegas de faculdade, quantas vezes os nossos jovens estão sendo influenciados de forma contrária? Eles estão sendo evangelizados com o evangelismo das trevas, em vez dos nossos jovens cristãos estarem levando a palavra de vida, a mensagem da cruz para as faculdades. Mas Jesus aqui diz que é para a gente levar o evangelho até os confins da terra. E diz que é para... Então, está aqui bem claro que esse propósito se chama evangelismo. Mas diz que essas pessoas, depois que ensinam, são ensinadas a serem seguidores de Jesus, entregam a vida a Jesus, que elas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Quando a pessoa passa pelas águas, ela passa a ser então parte da família de Deus. Ela ali de fato, então, entregando a vida a Jesus, ela deixa de ser uma criatura para ser filho de Deus, e como filho de Deus nós então nos tornamos irmãos. Como irmãos, nós somos uma grande família. Aqui há o princípio então da comunhão, e aí desenvolvemos esse princípio. E segue, amados, que essas pessoas elas devem ser ensinadas a obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Ou seja, mas claro que isso não há, é discipulado. A palavra de Deus constantemente precisa ser passada para as pessoas, ensinar tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Discipulado. Amados, agora sejam sinceros com vocês mesmos e sejam sinceros com o Senhor. Esses propósitos têm sido cumpridos diante de Deus nas suas vidas? Esses frutos têm sido espalhados, o fruto da adoração, o fruto do servir a Deus e o próximo, o fruto do evangelismo, o fruto da comunhão, o fruto do discipulado, isso tem sido uma realidade em cada cristão, na sua vida, na igreja? Seja sincero. Há a palavra profética para nós, mas nós precisamos tomar posse dela, e precisamos entender essa promessa, que precisamos frutificar. Amados, há muito tempo que eu me ligo a esta palavra, e fico me policiando, fico brigando comigo mesmo, fico trabalhando, pedindo a misericórdia do Senhor, porque eu preciso honrar o meu Deus cumprindo esses propósitos. Porque até o primeiro mandamento, às vezes, nós falhamos muito, que é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. E às vezes com o nosso dinheiro nós não amamos a Deus em primeiro lugar, como eu ministrei ainda há pouco. Se sobrar, nós dizimamos. Se sobrar, nós ofertamos. Isso não é dar prioridade a Deus. Isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Deus não te nega que você ame outras coisas, mas em primeiro lugar a Ele. E tem que ser com toda a força, com todo entendimento, com todo o coração. Mas chega na igreja, não há essa intensidade, nem mesmo na hora de louvar o Senhor. Já começa, que o culto começa 8 horas, mas muitos não chegam 8 horas para orar ao Senhor, falar com Deus, dobrar os seus joelhos, ou mesmo em pé ou assentado. Cadê a prioridade? Cadê o amor intenso? Na hora do louvor, eu busco sempre, assim, dar tudo de mim, né? E às vezes dá vontade de subir aqui e dançar com as meninas. Não espante se um dia vocês verem isso, que eu já danço ali. Entendeu? Só uma palhinha, tá? Isso aqui é quando o baile tá cheio. Aí tá cheio aqui, aí você dança curtindo. Quando o baile tá mais vazio, aí você pode já espalhar. Vai aprendendo. Baile do Senhor, tá? O baile do Senhor. É o culto. Então, amados, muitas vezes a pessoa fica ali reprimida. Já dançou samba, já dançou o axé na boquinha da garrafa. Dançou recentemente o funk. Misericórdia, sem comentários, né? E poxa, mas na presença de Deus está retraído, não adora, não se entrega, não chora, não ri, não se alegra, não se entrega no louvor, não presta atenção na letra da música. Cadê a adoração? Cadê a entrega? Cadê colocar Deus em primeiro lugar? Servir o próximo. Amados, há uma dificuldade, a gente vê, deixa eu usar aqui como exemplo, tá? Mas
Isso aí é em todos os ministérios de forma geral. Mas o diaconato, né? O Ellison sabe muito bem que ele lidera o diaconato. Há uma dificuldade da escala ser mantida. Há uma dificuldade de se manter as pessoas nesse ministério. Há uma dificuldade grande das pessoas, né, quando se colocam nessa posição de fazer e fazer com amor mesmo. Aos remanescentes, aos dedicados, mas a gente vê muita gente falhando. Amados, eu não vejo problema nenhum em acordar mais cedo, ir buscar a chave da igreja, abrir a igreja, ligar tudo que tem que ligar. Não é o meu papel subir no altar para limpar, mas eu limpo. Eu pego a vassoura, eu varro, eu pego o pano, tiro a poeira daqui de cima. E é prazeroso, ninguém me pediu. Eu faço porque é na casa de Deus. Mas tem gente que não gosta, que não quer, que não se importa. Eu estou falando de uma das coisas, mas isso se estende a muitas outras coisas, em servir o próximo, em servir a Deus. Tem dificuldade de servir, nunca se dispõe a servir a Deus indo para um retiro espiritual e trabalhar. Não se dispõe a se entregar ao ministério para servir a Deus. Não se dispõe, por exemplo, a dar o seu nome e participar do desafio que foi a Cruzada de Milagres. Foi desafio porque é a primeira vez para muitos aqui, daquilo que foi feito, mas é servir. Amados, juntando essa questão do serviço, como também o evangelismo, eu como pastor, eu e a minha esposa, nós temos a nossa célula, e que bênção é participar dessa célula e fazer parte da vida dessas pessoas dessa célula. A Cíntia, quando pegou o nome da anfitriã dessa célula, que tinha entregado a vida para Jesus, reconciliado com Jesus, ela descobriu que era lá em Matias Barbosa. Não é muito longe, mas não é no bairro vizinho. Não é aqui. Não é aqui, é lá. Então já dificulta, entendeu? Um pouquinho. E aí eu, trabalhando, eu não pude ir fazer junto com ela a primeira visita. Ela pegou o ônibus, e o ônibus levava até certo lugar. A pessoa é chique, ela mora num granjeamento. O casal está ali. E aí tem que andar um trecho que o ônibus não vai. E ela foi 15 minutos andando. 1,3 km, se não me engano, que dá a ponto da onde o ônibus deixou ela na estrada União Indústria, né? E até onde era a casa dela. E a Cíntia depois voltou de noite. Não tinha sinal de internet, não tinha luz. Voltou de noite, feliz, quando chegou em casa, contando para mim como é a casa, como era a família, empolgada. E lá na semana seguinte nós começamos a fazer a célula. Amém. Eu fico pensando, se nós não tivéssemos essa disposição, como estaria essa família hoje? Para a honra e glória do Senhor, já conseguimos levar 2 pessoas para passar nas águas. A anfitriã e a sua filha. Levamos mais uma pessoa que renovou os seus votos com Jesus, as suas alianças com Jesus, né, que andava há muitos anos desviado da presença de Deus, mas reencontrou Jesus, porque começou a participar da célula, ouvir a palavra de Deus, começou a participar dos nossos cultos. E houve muitos desafios para ir lá. Eu estou agora com o meu projeto de levar os meus discípulos a... Cada semana meus discípulos vão comigo lá, para olhar. Há dificuldade? Há, mas há uma satisfação muito grande em servir a Deus, porque há resultado. Há resultado. Então ali há crianças, há adolescentes que ainda precisam continuar sendo trabalhados para também entregarem a vida a Jesus, para também passarem pelas águas, para também ter uma vida firme na presença do Senhor. E lá nós continuamos esse trabalho. E eu levo esses discípulos para que eles se empolguem, para que eles também abram as suas células, para que eles também façam a diferença, porque eu fico pensando, será que
esse casal hoje teria passado pelas águas? Será que eles estariam na presença de Deus? Será que eles estariam hoje aqui no culto, como eles hoje aqui estão? Será que a filha deles também se entregaria a Jesus? Como será que estaria a vida dessas pessoas, se eu não me colocasse para servir a Deus nesse sentido? E aqui, logicamente, é a questão do evangelismo. Eu confesso que eu não sou um evangelista nato. Eu tenho uma inveja santa de algumas pessoas, tem pessoas aqui que têm uma facilidade muito grande de falar de Jesus para as outras, de comunicar, de convidar, e sempre tem gente nova do círculo íntimo dela vindo para a igreja. Mas isso é uma coisa que nós devemos buscar em Deus, pois devemos evangelizar, devemos falar do amor de Cristo. Às vezes temos mais empolgação de falar de um filme, de uma novela, de Big Brother, de política, de jogo, do que falar de Jesus, aquele que nos salvou, que deu a vida por nós, que nos salvou, que nos liberta, que nos cura, que sacia nossas necessidades. Às vezes nos falta. Tanto é, amados, que na cruzada de milagres houve muitos, graças a Deus, conseguimos fazer muita coisa, mas poderia ser mais, porque tinha muita gente que não participou, não porque não podia por causa de trabalho ou outra situação, porque teve medo, porque teve timidez, porque teve preguiça. Isso tem que ser mudado, porque senão você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, você não está frutificando. Amados, qual foi a última vez que você levou alguém a passar pelas águas? O mandamento é evangelizar e levar essas pessoas a passar pelas águas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há quanto tempo você não leva alguém a passar pelas águas? A levar essa pessoa a fazer parte dessa família, a levar essa pessoa a deixar de ser simplesmente uma criatura para se tornar um filho de Deus, uma nova vida na presença do Senhor. Isso é vergonhoso para nós, porque se todo ano pelo menos uma pessoa a gente levasse a passar pelas águas, todo ano a igreja, no mínimo, ia multiplicar de 200 para 400, de 400 para 800, na medida que os anos iam passando. Mas não é uma realidade nossa, porque a gente não frutifica nisso, a gente não evangeliza, a gente não tem levado, a igreja não tem levado pessoas a passar pelas águas. O discipulado, essa igreja que bate tão forte nisso, que ensina isso, que é um princípio aqui ensinado, que tantos outros ministérios já desistiram de trabalhar e focar no discipulado. Essa igreja ainda persiste, o nosso pastor entende que isso é a vontade de Deus, mas muitos não se importam com o discipulado. Muitos acham que não é importante. Houve um discípulo da minha liderança que ele se frustrou com o discipulado uma vez. Ele não tinha um entendimento com as palavras dele, que o discipulado não fazia a diferença na vida dele. Nem ele com quem ele discipulava e nem aquele que o discipulava. E ficou 1, 2, se não me engano, 3 anos assim. E a gente insistindo, orando, intercedendo por ele. Conversei certa vez, eu o visitei e fiquei ali por mais de 1 hora falando sobre o discipulado, relembrando ele sobre isso. Oramos e ele quase que forçadamente decidiu voltar para o discipulado, mas definitivamente só depois que ele teve uma experiência com Deus, e hoje ele está enfoguetado para a honra e glória do Senhor, né? Discípulo, servo, dedicado, porque de fato, amados, o discipulado é você ensinar a pessoa a ser como Cristo, assim como você também joga a responsabilidade em si mesmo de ser como Cristo e ser modelo, ser referencial para quem você vai discipular. Amados, mas nisso tudo há propósitos, e o fruto nosso então diante de Deus como cristãos é cumprir esses desígnios, é cumprir esses propósitos, é ser adorador, é ser servo, é ser evangelista,
é levar pessoas ao batismo, fazer a comunidade crescer, é discipular, é se colocar na condição de discípulo. E o diabo, ele quer de toda forma criar muros para que você não frutifique nisso, para que você continue a não crescer e os seus frutos aparecerem. O diabo que não quer que você cumpra os propósitos de Deus. Pastor, isso tudo aí, você pode pensar assim, mas, olha, aí vem as desculpas, como a figueira, não era tempo de dar frutos. Aí surgem as desculpas no meio da igreja. Eu não tenho tempo, tem muitas atividades, eu estudo, eu trabalho, e meu trabalho é assim, é assado, tem as atividades do meu lar, eu não consigo fazer isso tudo aí. Desculpas como essas também, ó, eu não tenho chamado, já ouvi muito dessas desculpas. Eu tenho medo, tem medo de evangelizar, tem medo de se envolver na igreja, de se dedicar na obra de Deus. Tem pessoas que têm medo, é a desculpa que ela dá. Já me frustrei demais. Quantas de nós nos frustramos? Sim, amados. Você já se frustrou com o ministério? Já se frustrou, Thelma? Se frustrou? A gente se frustra no ministério. Se frustra com o pastor, se frustra com os irmãos na fé, se frustra com o discipulador, se frustra com a instituição a igreja. Mas essa não pode ser a desculpa de você abandonar o seu chamado, abandonar o propósito de Deus. Não pode ser a desculpa de você deixar de frutificar para o Senhor. Mas é uma desculpa muito usada. Tem gente que diz assim, eu cansei, estou cansado dessas coisas de igreja, eu estou cansado dessas confusões que tem no ministério, eu estou cansado de tantas mudanças de alvos, de projetos, de visões, de ondas, de encontros de G12, de não sei o que, de worship, e cada hora inventa uma coisa. Cansei. E você fica aí, mas não serve, não frutifica, não atende ao Senhor. Você pode dar desculpa, eu tenho problemas demais. Irmãos, você acha que a igreja, quando começou, aqueles irmãos lá, já começar pelos apóstolos, não tinham seus problemas, as suas dificuldades? A começar que a igreja no início ela foi perseguida. Lembra da música no final aí, músicos aí. A igreja foi perseguida, mas ela se colocou a não ser parada. E hoje nós estamos sendo parados por pouca coisa. Amados, seus problemas não podem te parar de frutificar. E agora talvez seja o pior, a desculpa da rebeldia. Eu não quero e eu não vou fazer. Impressionante, mas tem muitos rebeldes na igreja que simplesmente falam, eu não quero e não vou fazer. Então essa é a desculpa para ele não frutificar na presença de Deus, não gerar frutos na presença de Deus, como cristão, como servo do Senhor. Ao pesquisar sobre a figueira aqui, eu descobri que, primeiro, antes dela ficar bonita, joga a árvore de novo para mim, irmão, figueira frondosa aí. Antes dela ficar frondosa, cheia de folhas dessa forma, ela dá frutos primeiro. É diferente. Eu tinha aprendido que, de forma geral, primeiro vem as folhas, depois vem a flor, e a flor vira um fruto. E é diferente no caso da figueira. Primeiro começam os frutos para depois as folhas aparecerem. E ali, você pode achar meio radical a atitude de Jesus chegar naquela árvore, naquela figueira e amaldiçoar aquela árvore. Afinal de contas, não era tempo
de dar frutos. Mas quando Jesus vê aquela árvore cheia de folhas, sabendo que primeiro, antes das folhas tem o fruto, ele esperava ali encontrar, mesmo não sendo tempo, encontrar os frutos ali para saciar a sua necessidade, que era a fome. Mas quando ele chega lá, ele se frustra, ele se decepciona com a esterilidade daquela árvore. Ela só tinha aparência, como muitos de nós falamos: eu sou cristão, eu sou músico na igreja, eu sou cantor, eu sou dançarino, eu sou professor, eu sou líder no ministério tal, eu sou pastor em treinamento, eu sou pastor. Aparência. Mas cadê os frutos? Cadê o fruto da adoração? Cadê o fruto de estar servindo o próximo? Muitas das vezes ninguém está vendo a forma que você está ajudando o próximo, mas você está cumprindo o propósito de Deus. Cadê os frutos? Será que o Senhor chega perto de você e espera encontrar em você um evangelista, um discipulador, e ele se decepciona com você? Comece a pensar agora Jesus chegando até você e querendo colher frutos. Você é uma árvore, e os frutos que ele esperava colher de você, você não tem. Então, amados, aprendemos aqui que nada adianta a aparência de cristão se nós não agimos como cristão, se não frutificar com os princípios do reino de Deus. Nada adianta se não houver consistência entre aquilo que falamos com aquilo que fazemos. Nada adianta. Ao lermos a palavra, encontramos uma verdade então muito profunda. Somos comparados a árvore, mas em nenhum lugar nós encontramos aqui, nenhum lugar está dito sobre uma árvore de ardor. Ou seja, o Senhor sempre compara a nós como a árvore frutífera. Em Mateus 3,8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Já começamos então a caminhada com Jesus, produzindo frutos de arrependimento. Ele queria encontrar frutos, amados, naqueles que iam segui-lo. Quem é seguidor de Jesus, diga amém. Amém. Então Jesus espera encontrar frutos, você que vai segui-lo. Ele esperava então, quando ele disse essa palavra, que eles deveriam produzir frutos de arrependimento. A velha vida deve ficar para trás, viver o novo, uma novidade, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor orienta, os princípios, os mandamentos, as velhas atitudes, os velhos hábitos. O pecado deve ficar para trás, o velho homem morto, porque deve então ser gerado agora no início o arrependimento para viver o novo. Frutos. O Senhor espera que você não seja só de ardor, só de aparência, só para embelezar, só para ocupar espaço, mas para gerar alguma coisa. Nossa vida tem sido frutífera ou ocupamos apenas espaço na igreja? Você tem que refletir sobre isso. Que possa brotar então, amados, nesta hora, um arrependimento muito sincero. Podemos deixado passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitos anos, sem que tenhamos produzido frutos que o Senhor tem esperado de nós. Já parou para pensar quanto tempo que você está na igreja? E quantos anos que você não leva ninguém a Jesus? Quantos anos que
quando você não faz a diferença na vida de um outro alguém? Há quantos anos que você não leva alguém ao batismo? Nós temos 4 encontros com Deus esse ano, 4 oportunidades para você fazer a diferença neste ano, evangelizando, trabalhando para que essas vidas sejam levadas ao batismo. Como eu amo ministrar batismo nas águas. Eu dou meu nome, assim que o Abraão pergunta: quem vai ministrar o que no encontro? Quero ministrar batismo nas águas. E ali eu me dedico para aquelas pessoas entenderem que o Senhor é a vontade de Deus, para que elas passem pelas águas, se comprometendo nessa jornada com Jesus. Mas eu também devo sempre trabalhar para levar pessoas a passarem de fato pelas águas, e isso começa não só com uma ministração, uma constância de trabalhar, de intercessão, de falar, de ensinar, de ser exemplo, de ser modelo. Que essa palavra, amada, eu sei que é dura, de repente você esperava hoje uma palavra mais suave na nave, uma palavra mais leve na neve, mas o Senhor colocou no meu coração algo mais pesado. Essa palavra, porém, ser dura, ela fala de forma muito pertinente nesse tempo que nós estamos vivendo, e que ela possa te levar então a refletir que tipo de árvore você tem sido. Amém? Se coloque de pé, por favor. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, ó Pai, concedida a mim nesta manhã, ó Deus, de expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, empregar, ó Pai, esta palavra poderosa, a palavra que é do Senhor sobre essas vidas, meu Pai. Ó Deus, hoje à noite teremos um outro culto, será outro a ministrar, talvez seja uma palavra diferente. E eu creio então, ó Pai, que as pessoas que nesta manhã aqui estão, são as pessoas, ó Pai, que o Senhor separou para receber esta palavra e aprender de Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude a tomar posse da palavra profética do ano, que é o ano José, assim como o seu pai profetizou sobre a vida dele, que ele seria como uma árvore muito frutífera, que apesar de ser levantado ao redor dele muros, tentando impedir de mostrar os seus frutos, ele cresceria além desses muros. Que esta mesma unção, que essa mesma palavra profética, ó Deus, seja liberada sobre cada um desta igreja, sobre a minha vida, sobre a equipe de pastores desta igreja, sobre a equipe de pastores em treinamento, sobre todos os discípulos, líderes de célula, discipuladores, líderes de ministério, servos nos ministérios dessa igreja, sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada servo, discípulo do Senhor nesta igreja, para que de fato, meu Pai, nós possamos te honrar, ó Deus, frutificando, atendendo às necessidades do nosso próximo, atendendo às necessidades que Jesus tem na sua obra. Ó Deus, nos leve a ser verdadeiros adoradores, nos leve, ó Pai, a ser verdadeiros servos, nos leve a ser verdadeiros mensageiros da Tua palavra, nos leve, ó Pai, a ser aqueles que levarão homens, mulheres, famílias a passar pelas águas e fazer parte desta igreja, dessa grande família. Nos leve a serem discipuladores, ó Pai, ó Deus, fiéis, dedicados, em nome de Jesus, e dessa forma cumprir os propósitos do Senhor, sem, ó Pai, dar desculpas, que não há tempo, que eu tenho medo, que eu tenho preguiça, ó Pai, que eu tenho problemas demais, ó Deus, ou ser rebelde e dizer que não quero e não vou fazer. Anule isso no meio da Tua igreja, e que desta forma, meu Pai, o Espírito Santo do Senhor tome em nossas vidas de uma forma sobrenatural, Pai, e nós possamos avançar, porque, meu Pai, no passado
tudo que aconteceu, ó Deus, com a igreja primitiva, não parou a igreja, e hoje também nós não vamos parar, em nome de Jesus, amém. A perseguição não parou.